O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás profecia a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinais com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura na inscrição que está nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Bom, caríssimos irmãos e irmãs, nós, ao retornarmos ao tempo comum quer dizer o quê? Nós vivemos uma grande experiência do tempo pascal. Então nós temos o coração bem abastecidos da esperança e da escuta da ressurreição do Senhor. E agora, no tempo comum, como nós tivemos esse grande tempo de convivência com esse tema da ressurreição, com este tema da perseverança, nós somos convidados a colocar em prática aquilo que vivenciamos em todo esse ciclo pascal. E agora, o tempo comum é o momento aonde nós, abastecidos desse Cristo ressuscitado, nós vamos continuar a nossa caminhada mediante a vida da qual nós temos, nos preparando para um outro grande tempo que virá futuramente, que é o tempo do Natal. Então, o tempo comum, ele está no meio dessas duas grandes festividades: o ciclo pascal e o ciclo do Natal. E agora nós vamos caminhando para o ciclo do Natal, porque já estamos no meio do ano e já daqui a pouco é Natal. Então, na primeira leitura da carta de São Pedro, ele faz uma leitura interpretativa da situação. Então essa carta, ela entrou um pouco mais tarde, recolhida por um dos apóstolos de Pedro aos textos litúrgicos, e mostra o que está acontecendo para que Pedro exorte desta forma. Quer dizer que grandes profecias, grandes acontecimentos estão a ocorrer, grandes problemas estão a ocorrer. Como nós no dia de hoje, o Evangelho, a palavra nunca foi tanto atual, e muitos vão parecer para poder derreter a nossa fé. Vai aparecer acontecimentos que vão fazer com que a nossa fé venha a ser abalada, Pedro está dizendo. E por isso, nós já sabendo disso, já sendo advertidos disso, nós temos que buscar lá no ciclo pascal o que vivemos, o tempo
da Páscoa, onde escutamos o Cristo ressuscitado, forças para poder enfrentar. Escutai, nós temos que nos precaver de situações indignas, impuras, que vão nos propiciar, vão nos conduzir para quê? Para nos afastarmos de Deus. Então, caríssimos irmãos e irmãs, agora nós já estamos sendo alertados que nós podemos ser tentados. Então nós temos que sempre buscar daquilo que recebemos de Jesus Cristo, daquilo que vimos nesse tempo pascal, a presença de Cristo no meio de nós, e sermos sinais de Cristo. No Evangelho, Jesus Cristo nos ensina a conviver com as situações do mundo. Jesus Cristo nos ensina a viver no mundo. Jesus Cristo, Ele não diz para nós negarmos a situação do mundo. Ele não diz para nós virarmos as costas para os acontecimentos do mundo. Ele diz que nós devemos passar por este mundo, cumprir com o nosso papel social, o nosso papel civil, sem deixar de dar a Deus aquilo que lhe é devido. E quando eu digo dar a Deus, não é no sentido monetário, mas sim no sentido da minha pessoa em relação a Deus. Nós temos que dar ao mundo, trabalhar no mundo, levantar cedo, ir buscar o sustento da família, o alimento, buscar conviver no mundo, no ambiente de trabalho, no ambiente de amigos, mas sem esquecer que nós somos de Deus, que a Deus também nos é devido dar o valor necessário da nossa conduta moral, da nossa conduta cristã. Então, lá no mundo, vivendo no meio do mundo, nós somos convidados a demonstrar a quem nós pertencemos. Por isso que Jesus Cristo hoje nos ensina que nós possamos aprender nessa grande caminhada do tempo litúrgico, do tempo comum que nós estamos retomando, a dar a César o que é de César, a viver no mundo, com os pés no mundo, e a Deus o que é de Deus, com a nossa devida atenção, cabeça no céu e pé na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.